Bom, começo aqui com o pastor Eliseu. Pastor Eliseu, a evidência do batismo com o Espírito Santo na Bíblia é o falar em línguas? Sim. A Bíblia ela nos dá inúmeros textos para confirmar, e nós, como pentecostais, nós cremos nos dons do Espírito Santo e na evidência do batismo no Espírito Santo. Ela é o falar em língua como um sinal do batismo no Espírito Santo. Ok. Reverendo, sua opinião inicial sobre esse tema? Olha, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela é cessacionista no sentido dos dons revelacionais, mas nós temos algumas diferenças entre pastores quanto a essa questão dos dons espirituais. Isso é verdade. Então é bom deixar claro isso. Mas sobre o tema de hoje, que é a evidência, né, do batismo com o Espírito Santo, falar em línguas, eu acredito, nós compreendemos que o batismo no Espírito Santo ele é evidenciado pela transformação de um coração, um novo coração, onde a pessoa ela passa então a desenvolver uma vida para a glória de Deus através do fruto do Espírito. Então, o dom de línguas, ele não é a evidência. Primeiramente, o falar em línguas, ele precisa fazer uma diferenciação, porque muitas pessoas, pastor César, pastor Bruno e ouvintes, fazem uma pequena confusão acerca do batismo no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, e ter o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, na vida do cristão, para a salvação, ele é diferente do batismo no Espírito Santo. Então, assim, existe, é verdade, muita confusão acerca disso, até mesmo uma banalização acerca do falar em línguas, isso é verdade. Agora, existe uma seriedade em cima disso. Então, existem as pessoas que levam com seriedade, temor e tremor diante de Deus o falar em línguas. Primeiramente, o falar em línguas, ele é bíblico porque foi Jesus quem disse, é um sinal. Ide por todo o mundo, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 16, 16, 17 diz, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas e também curarão os enfermos, enfim. Mas ele serve como um sinal, sim. Então, primeiramente, porque ele é um sinal, ele é bíblico. Segundo, porque foi uma promessa de Jesus. Jesus fez essa promessa aos seus discípulos lá em João, no Evangelho de João, capítulo 14, que ele enviaria. Ele disse, é necessário que eu vá, porque se eu não for, ele não virá. Mas se eu for, eu enviarei outro Consolador para estar convosco todos os dias. Então, o envio, o derramamento do Espírito Santo é uma promessa. E depois em Lucas, Jesus também, ele reafirma isso, olha, fiquem na cidade, porque vocês vão receber a promessa do meu Pai. Eu enviarei sobre vós o Espírito Santo. Então é uma promessa. Ok. Reverendo. Então, em nenhum momento nós dizemos que não é um sinal, né? É uma promessa escatológica, uma promessa pneumatológica. Nós vemos isso, inclusive, no Antigo Testamento. Deus ele falou pela boca de Jeremias, falou pela boca de Ezequiel. E quando nós olhamos para a promessa do Espírito Santo, né, inclusive em Joel, a promessa do Espírito Santo no Antigo Testamento, ela também precisa, no Novo Testamento, estar ligada, tendo a mesma natureza. E a promessa do Espírito Santo, ela tem mais esse propósito de transformação do coração. Deus ele faz uma nova aliança com o seu povo. E o envio do Espírito Santo é justamente com esse propósito de selar um povo para si. Então é um sinal, né, inclusive de posse, né? É um sinal de não só de possessão, mas de autenticidade, um sinal também de segurança. E recebendo esse Espírito Santo, os crentes eles têm a garantia, né, da salvação. Então
a promessa que foi feita no Antigo Testamento e que nós encontramos no dia de Pentecostes, ao descer o Espírito Santo sobre a igreja. Então, é uma promessa que ela tem essa natureza, a mesma natureza, uma natureza de transformação, de dar um novo coração ao crente. Agora, nós trabalharemos aí o que significa essas línguas, a natureza, inclusive, das línguas, né? O falar em línguas, ele serve e é um sinal para o batismo no Espírito Santo. Então, dando continuidade ao que eu comecei antes, as pessoas fazem uma pequena confusão acerca de ter o Espírito Santo e ser batizado no Espírito Santo e ter esse sinal. Então, o Espírito Santo, a partir da pessoa, do momento que a pessoa ela recebeu Jesus como seu Salvador, este ato de receber Jesus, e na nossa linguagem assembleana é aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, este ato ele só é feito através do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que ninguém pode dizer ou dizer Abba, Pai, se não for pelo Espírito, e ao mesmo tempo aquele que tem o Espírito não pode dizer que Jesus é anátema. Então, essa ação de receber o Espírito Santo e ter o batismo no Espírito Santo e o falar em línguas como um sinal é o que as pessoas confundem. Então, todo cristão, ele reconheceu que Jesus, ele é o Filho de Deus, que ele veio em carne, que ele morreu, que ressuscitou. Isso só é possível através do Espírito Santo. Então essa pessoa, ela tem o Espírito Santo. E o que as pessoas falam aí fora, o pastor César e o pastor Bruno, que na igreja pentecostal é classificado, quem fala em línguas é maior do que quem não fala, isso não é verdade. Porque numa igreja séria, eu mesmo prego e incentivo a igreja a buscar o batismo no Espírito Santo, mas ao mesmo tempo, quando alguém vem à frente para receber e não recebe, a palavra que a gente dá, irmão, não fique triste. Você tem o Espírito Santo. Você é salvo em Cristo Jesus. Mas só não é batizado, então. Só não é batizado no Espírito Santo. Ele não recebeu a evidência do falar em línguas, que é um dom. Tanto é que o batismo no Espírito Santo e o falar em línguas, ele é um dom, porque a Bíblia diz que ele é um dom dado por Deus. Então, essa é uma pequena confusão que as pessoas fazem, que classificam um sendo maior ou menor, mas não existe isso. Okay. Todos têm o Espírito Santo para a salvação. Ok. Reverendo. Veja, o apóstolo Paulo ele diz que todos aqueles que... se nós entendemos que o falar em línguas ele é uma evidência, né, do batismo no Espírito Santo, quando nós olhamos, por exemplo, para o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 12, 13, ele diz: pois em um só Espírito todos fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, o que a Bíblia ensina sobre o batismo, né, no Espírito, nós compreendemos que esse batismo é para todos. Então, se o falar em línguas, como o irmão bem falou aqui, né, nem todos os crentes eles falam em línguas, então nem todos os crentes eles são batizados no Espírito Santo. Como pode um crente, né, ele ser crente e não ser batizado no Espírito Santo, sendo que o batismo é para todos? Posso falar? Claro. Esse batismo, pastor, nós não vamos entrar na questão, vamos entrar na soteriologia, mas é o que eu acabei de falar, é o batismo para a salvação. É o momento que a pessoa foi convencida pelo Espírito Santo para a salvação. Então, agora, peraí, você está falando do batismo no corpo de Cristo. Isso, batismo no corpo de Cristo, porque no momento que a pessoa ela recebe Jesus e reconhece que Jesus é o Senhor da sua vida, naquele momento ela está sendo incluída, ou seja, mergulhada no corpo de Cristo. Esse é o batismo para a salvação. Agora, o batismo com o Espírito Santo propriamente dito, ele é tido como um revestimento de poder. Uma outra experiência. É uma outra experiência, é um revestimento. Aí o que as pessoas confundem.
Isso existe na Assembleia de Deus, nas igrejas pentecostais e nas neopentecostais. Então, o que as pessoas confundem. Eu recebi o batismo do Espírito Santo. Então, para que serve o falar em língua? Para ficar falando em língua dentro da igreja? Não. O batismo, aquele é um sinal de um revestimento. Então, é por isso que o sinal está aqui na ordem que Jesus deu. Ide por todo mundo. Então, o batismo, esse revestimento, ele tem um objetivo. E eu acho interessante o texto de Lucas, quando Lucas escreve no capítulo 4, quando Jesus ele se revela na sua chegada, ele abre o livro do profeta Isaías e começa a dizer: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pelo que me ungiu para... Então esse para que a gente precisa entender, pastor César, que muitos pentecostais não entendem, que ele pensa que o falar em línguas é para ele estar dentro da igreja falando em línguas. Não. O revestimento de poder que ele recebeu como um sinal, agora tem um objetivo, é evangelizar, é você servir o próximo. Até porque o falar em língua, entre os dons do Espírito, é o dom mais egoísta de todos, porque todos os outros dons é para servir o próximo. Só o dom de línguas que é para edificação própria. De si mesmo. E se nós não usarmos o dom de língua, é só um sinal. Ele é só um sinal de um revestimento de poder. Pastor Eliseu, eu acho que nós partimos de pressupostos diferentes, mas nós acreditamos talvez nessa questão do uso, né, do batismo no Espírito Santo e do poder do Espírito Santo para a capacitação do crente. Eu acho que nós cremos iguais, mas nós partimos de pressupostos diferentes e nós damos nomes e termos diferentes àquilo que o irmão acabou de falar. Então, por exemplo, nós cremos que o batismo no Espírito Santo ele é recebido quando nós cremos no Senhor Jesus. Então, assim como o batismo, né, na regeneração, nós recebemos um novo coração, nós recebemos uma nova natureza, e isso deve ser, de alguma forma, testificado com o batismo que nós chamamos com água, ou os irmãos chamam de nas águas. Então, o batismo com água ou nas águas, ela é um sinal externo de uma graça que aconteceu no coração. Então, a regeneração aconteceu, o lavar da água e do Espírito, certo? Então o batismo ele serve como esse sinal externo. Quando nós falamos do batismo no Espírito Santo, assim como o batismo que nós recebemos como esse sinal, o batismo no Espírito Santo significa a mesma coisa. É quando nós somos regenerados pelo Espírito Santo, nós somos batizados no Espírito Santo. O Espírito Santo ele passa a habitar, nós somos selados por esse Espírito, como eu já falei, que tem o propósito, né, de fazer com que nós sejamos possessão de Deus, né, tem o propósito de autenticidade, que nós somos verdadeiramente cristãos, filhos de Deus, e a segurança do crente, a garantia para a herança eterna. Mas, quando nós falamos, por exemplo, de revestimento de poder, claro que você está utilizando aí o texto de Atos capítulo 1, quando fala: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para serdes minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria, em toda a Judéia e até os confins da terra. Nós chamamos isso, né, desse revestimento de poder, inclusive aquilo que o apóstolo Paulo ele fala lá no capítulo 5 de Efésios: enchei-vos do Espírito Santo. Então o Espírito Santo também tem esse poder de nos capacitar para sermos mais santos, de nos capacitar para a obra missionária, para fazer a obra, para sermos mais devotos a Deus. Então, assim, esse Espírito Santo, quanto mais nós nos enchemos, mais essa questão do encher do Espírito Santo, que John Stott vai chamar de plenitude do Espírito Santo, né? Isso é algo que acontece depois do batismo no Espírito Santo e que é algo contínuo. O batismo no Espírito Santo aconteceu apenas uma vez na conversão, mas o enchimento do Espírito Santo, que pode ser chamado inclusive desse revestimento de poder, essa capacidade que o Espírito Santo nos dá, ele deve ser algo buscado constantemente, mas nós chamamos isso de plenitude do Espírito Santo. Como o pastor acabou de dizer, em parte nós estamos no mesmo caminho. Eu tenho sempre uma visão, até porque eu admiro muito os tradicionais, né, os presbiterianos, batistas, porque minha formação, parte dela é daí. Mas assim,
eu sempre tive muito respeito, né, pela visão. Não é porque a gente não crê ou não segue a mesma direção e a mesma interpretação que a gente... Então, mas uma coisa não se pode negar, pastor. Então, a questão da plenitude, eu creio diferente na questão da plenitude. Claro, a gente está buscando, mas a plenitude do Espírito Santo a gente vai receber uma vez só na vida, em frações de milésimo de segundo, que é na hora do arrebatamento. Que é uma... Então, porque a gente não... Então, é essa... Porque, assim, a vida do cristão, como diz a Bíblia, ela é como uma noite que vai clareando, ela vai até ser dia perfeito, né? O raiar da aurora. Agora, o batismo que o senhor crê é o que eu falei, é a questão para a salvação, né? Então, uma coisa não se pode negar, pastor, que esse revestimento ele faz diferença na evangelização. Ele faz uma grande diferença. Prova está, os tradicionais foram os primeiros a chegar em terras brasileiras. Se não me falha a memória, com Ville Gagnon, depois foi realizado o primeiro culto, eu acho que em 1577, dia 10 de março, até inclusive essa semana que passou, se comemorou-se o primeiro culto protestante em terras brasileiras. E os primeiros que chegaram, se não me engano, foi em 537 que foram mortos. E aí surgiu a declaração de Guanabara, aquela coisa que é o que a declaração de fé, que é o que os tradicionais seguem em terras brasileiras. O que eu quero dizer com isso? Veio com essa ideia de não, o revestimento não, os dons não, mas vocês foram os primeiros a chegar, os tradicionais foram os primeiros a chegar, realizaram o primeiro culto em 577. Sobre o Salmo 27, eu acho, né, pastor César, me ajuda depois aí, né? O Salmo 27. Você tá bom de história, hein? Mais ou menos. A história dos reformados, hein? Dos reformados. Muito bom. Praticamente a gente foi catequizado. Né? Foi no Rio de Janeiro. Então, assim, enfim. Mas o que eu quero dizer com esse pequeno relato histórico? Que em 577 realizou-se o primeiro culto protestante. Sem crer nos dons do Espírito, na operação dos dons do Espírito, fizeram um grande trabalho, fizeram um bom trabalho. Só que, historicamente... Sem crer, não é sem crer nos dons, né? Sem crer na atualidade dos isso, dons, na atualidade, na operação, na operalidade dos dons hoje. Né? Enfim, na operalidade dos dons hoje. Em 577, vamos colocar 1600, né? 600, 700, 800, ou seja, 300 anos. Não chegou-se a 500 mil membros, seguindo o protestantismo. Em 1910 chegaram os malucos dos pentecostais, falando em línguas. 1910. Isso, em 1910. Isso, em 910. Isso. 1910. Chegaram os malucos dos pentecostais, falando em línguas, trazendo uma inovação, que até então era uma inovação, o falar em línguas, o batismo no Espírito Santo. Em 100 anos, completamos 110 anos agora, nós já somos mais de 40 milhões de pentecostais no Brasil, em 100 anos. Vamos colocar em 100 anos. Então, não tem como negar não tem como querer negar que a presença do Espírito Santo e esse revestimento faz uma grande diferença na evangelização. Ok, reverendo. Meu irmão, você falou muito bem da história, né, da Igreja Presbiteriana aqui no Brasil, como chegaram os reformados. Mas veja só, se nós partirmos desse pressuposto do ponto de vista histórico, se o falar em línguas fosse um fenômeno divino universal, por que ele só começou a ser defendido como evidência do batismo no Espírito Santo apenas no século XX com o movimento pentecostal? Porque os primeiros 19 séculos do cristianismo não ensinaram isso. É uma pergunta retórica, justamente para falar o seguinte, veja só, existem outros fatores, né, que fizeram com que a Igreja Presbiteriana ela se firmasse no Brasil. Primeiro, como você falou, você citou quando vieram os Huguenots, enviados pelos franceses, pelos reformados franceses, né, inclusive por Calvino, que estava em Genebra. Mas eles chegaram aqui e eles foram perseguidos porque a religião, né, oficial da época era a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, qualquer cristão protestante que pisasse nessa terra brasileira era perseguido e morto. Inclusive,
alguns desses calvinistas, eles foram mortos justamente por perseguição. Outra coisa, quando chegaram os primeiros... até pelos próprios calvinistas. Hã? Não, mas havia outros fatores nesse sentido. Então, existia uma guerra, é um outro assunto. Existia uma guerra ideológica e também religiosa aqui no Brasil, né? Uma resistência, uma perseguição. Quando chegaram verdadeiramente os presbiterianos aqui, foi em 1859, através do reverendo Ashbel Green Simonton, um missionário americano. Então, a partir daí sim, em 1859, ou seja, 60 anos, 50 anos antes dos pentecostais que chegaram em 1910. Mas desde 1859 até 1910, houve também muita perseguição e intolerância religiosa que impediu do evangelho continuar. Mas os pentecostais chegaram aqui a partir de uma liberdade religiosa, claro que parcial, que passou a existir no Brasil, principalmente depois do acordo que houve, né, o acordo comercial entre as nações Portugal, Inglaterra, enfim. Então, nós não podemos só atribuir o crescimento pentecostal ao trabalho do Espírito Santo. Só concluir uma coisa, claro. Pastor, quem disse que nós não cremos no Espírito Santo ou nos dons espirituais? Nós cremos. Agora, nós só não damos tanta ênfase no dom de línguas como os pentecostais dão. Nós cremos nos dons espirituais, e os dons espirituais são muito mais dons do que apenas o dom de línguas, né? E se nós formos usar esse critério para o crescimento explosivo do pentecostalismo, então vamos falar do neopentecostalismo, algumas até seitas que dos anos 1970, 1980 para cá, ou seja, menos de 40, 50 anos, talvez proporcionalmente teve um crescimento muito maior do que a igreja pentecostal. Retornando, a gente acabou saindo um pouquinho da temática, mas tudo é importante. O pastor, na sua fala, ele mencionou que crê nos dons, mas não dá tanta ênfase ao falar em línguas como nós damos. Nós também não damos ênfase. A única coisa da questão do falar em línguas, porque é o único dom que ele começou com a igreja. Dos 9 dons, que a gente tem os 9 dons do Espírito, e depois os dons ministeriais, enfim, são diversos dons, mas todos os outros dons já existiam no Antigo Testamento. Já havia o exercício desses dons pelos profetas, pelos homens de Deus, até pelas mulheres, no Antigo Testamento. O falar em língua, o batismo no Espírito Santo é algo que começou com a igreja. Então, por isso ele é tão presente na igreja. E até hoje, nós tivemos ao domingo retrasado, um culto com nossos jovens e adolescentes. Jesus batizou 35 com o Espírito Santo. Jovens e adolescentes. Inclusive, é algo que está ficando meio que escasso. Por quê? O Espírito Santo, como uma pessoa e sendo Deus, ele é sensível. Então, devido a tantas coisas que os nossos jovens e adolescentes, crentes, estão sendo bombardeados nesses últimos dias, tira a sensibilidade do cristão. Então, às vezes, eles buscam outras coisas e deixam de buscar o revestimento no Espírito Santo. Então, assim, o batismo no Espírito Santo não é para qualquer um, é para os que creem. Então, se tem pessoas que falam assim, olha, eu sou confuso, eu não creio nisso, não tem problema. Não tem problema. Não vai receber. Porque o dom do Espírito, o batismo no Espírito Santo é para os que creem, né? É uma experiência que ele pode buscar a mais. A questão da salvação é totalmente diferente, porque os discípulos de Jesus, eles já tinham o nome escrito no livro da vida antes mesmo de falarem em línguas, porque Jesus disse, alegrai-vos primeiro, porque o vosso nome está escrito no livro. Já estava, Jesus que disse. Também os discípulos já tinham sido limpos pela palavra. Jesus disse, vós já estáis limpo pela palavra. Os discípulos também receberam o Espírito Santo, porque logo após a ressurreição de Jesus, Jesus chegou onde eles estavam e soprou sobre eles o Espírito Santo e disse, recebeis o Espírito Santo. Se foi Jesus que falou, é impossível que eles não tenham recebido, mas porém o sinal não aconteceu ali. O revestimento foi mais à frente. Mais uma vez, eu quero enfatizar que nós não somos, contrário ao dom de línguas. Veja só. O dom de línguas, ele faz parte de um grupo,
né, de manifestações da parte do Espírito Santo, que foi derramado, dons espirituais que foram derramados sobre o povo de Deus, sobre a igreja, para que essa igreja pudesse, tinha um propósito, tinha uma utilidade. Você fala da igreja de Atos, né? Da igreja de Atos, tá. certo? E aí eu quero até, inclusive, dar uma ênfase nisso. Nós temos falado muito sobre o batismo no Espírito Santo, a nossa ênfase tem dado nela, mas eu queria falar mais especificamente sobre o dom de línguas, por quê? Você utilizou o texto de Marcos, né, quando fala que um dos sinais que o nosso Senhor Jesus Cristo prometeu é que em meu nome falarão, né, novas línguas. Nós encontramos, inclusive, esse cumprimento no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja e eles passaram, então, a falar, né, nessas novas línguas. Mas aí eu quero fazer uma pergunta, porque é o seguinte, o texto, é até interessante, você falou que o falar de línguas foi algo que aconteceu, mas o sinal, ele não foi somente audível, né, através da fala, mas ele foi visível. Então, no dia de Pentecostes, eles viram línguas como de fogo que desceram sobre eles. Porque hoje nós não vemos línguas como de fogo, né? E aqui eu quero fazer um destaque, uma compreensão que eu tenho dessas línguas. Não é essa língua aqui, mas é aquela língua de vela, né? Aquele fogo, né? Uma labareda. Aquela labareda de, né? Então, por que hoje nós não vemos também esse sinal visível, assim como nós vimos, como os irmãos lá em Atos 2 viram? E outra coisa, o texto fala que cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então, eu compreendo, eu acredito que você também, que aquelas línguas de Atos, elas eram idiomas, porque das 50 vezes que a Bíblia fala sobre esse termo língua, né, a palavra glossa, do grego, ela fala sobre ou língua física ou fala de idiomas, que são compreensíveis. Então, mas parece que quando nós olhamos para as manifestações de línguas estranhas, né, no meio dos irmãos pentecostais, nós não vemos nenhum tipo de língua compreensível. Nós também não vemos nenhuma manifestação visível, como no dia de Pentecostes. Como eu disse, o falar em línguas, o batismo no Espírito Santo e o falar em línguas, como sinal do batismo, do revestimento, ele foi algo que aconteceu com a igreja. Então, eles não simplesmente viram línguas, como também ouviram um som, como que de um vento veniente, impetuoso, que encheu toda a casa. Então, na verdade, os sentidos humanos estavam ali. Eles ouviram, eles viram e eles também sentiram. Sim. E falaram. Porque era um momento especial. Ali se deu o início. Era como que se fosse uma entrada, uma chegada triunfal da promessa de Cristo. Então, era aquele momento para eles terem certeza que ali estava se cumprindo. Tanto é que Pedro teve tanta certeza disso que ele imediatamente interpretou o livro de Joel. Joel 2:28, que ele disse: hoje aqui se cumpre o que foi dito pelo profeta Joel. Então ele teve tanta convicção pelo sinal que ele teve naquele momento, que ele disse: aqui não é outro cumprimento de uma palavra a não ser o que foi dito pelo profeta Joel. E ainda ele complementa, nós não vamos ler a questão que o tempo está, ele complementa dizendo: isso aqui não é só para nós, isso aqui é para vós, os vossos filhos e também para aqueles que estão longe, se referindo a nós, gentios, pessoas que iriam se converter. Então, hoje, aquele foi um momento específico, pastor, foi um momento para marcar. E quando diz: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar, se dá a ideia, esse começaram a falar, ou seja, é um pontapé inicial, é o início, e eles continuam falando. Tanto é que você vai ver no livro de Atos, não há aqui o porquê nós estamos citando, mas quando Pedro chega na casa de Cornélio, Paulo, enfim, vai ter essas experiências no livro de Atos, que pela imposição das mãos, eles começavam a falar em línguas, recebiam o Espírito Santo, falavam em línguas e em alguns momentos profetizavam. A questão das línguas falada em Atos 2, obviamente, estavam ali reunidas 16 nações aproximadamente, que ouviram sim, porque o falar em língua, como eu falei no início, pastor, ele tem um objetivo, é anunciar as grandezas de Deus, é anunciar o Evangelho, é o revestimento. Ok, reverendo. Ok. Então, você chegou onde eu queria chegar. Você falou sobre esse evento histórico
da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, em Atos 2, como uma promessa escatológica dos últimos dias, pneumatológica, porque Joel profetizou acerca da descida do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, mas mais especificamente sobre o dom de línguas, nós entendemos que o livro de Atos, né, ele contém eventos históricos específicos e transitórios e não normas para todas as épocas, principalmente quando se fala acerca desse dom de línguas. Por quê? Nós vemos ali aqueles irmãos falando em línguas onde várias pessoas muitas pessoas ouviram eles falar no seu próprio idioma. Então, mais uma vez eu repito, porque hoje nós não temos, né, nas línguas faladas dentro das igrejas pentecostais, mais esse fenômeno, né, de línguas, de idiomas, né, que são compreensíveis. Então, o que mais parece, meu irmão, é que esse falar em línguas é como se fosse uma manifestação de pessoas que elas expressam, né, com palavras sem sentido, apenas o seu desejo de adorar a Deus, mas não é as línguas de fato. Então, quando nós olhamos para a evidência, né, das línguas como o batismo do Espírito Santo, parece que não cola com Atos capítulo 2. Porque, pastor, não há uma necessidade. Nós falamos todo português, então pregamos em português. Agora, nós temos relatos, sim, de pessoas, até mesmo indoutas, pessoas nem instruídas na letra, que falaram em línguas e alguém de uma outra nacionalidade entendeu que era algo de Deus para a vida dela. Então, assim, não há essa necessidade hoje, porque ali houve aquela necessidade de falar, porque as nações estavam ali. E muitos deles, a maioria dos apóstolos, não tinham conhecimento de outros idiomas, era o básico, mas eles ouviram nitidamente cada um falar no seu idioma. Então o senhor defende que as línguas, elas são idiomas? Não, naquele momento, sim. Hoje pode ser, em casos oportunos, se Deus resolver usar alguém dessa forma, sim. Mas as línguas hoje, ela é para edificação. Paulo diz que quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Ou quem fala em línguas estranhas, fala a Deus. Então, uma questão muito de edificação própria. Como eu disse, o falar em línguas é só um sinal. É como, eu vou usar um exemplo aqui rapidamente, pastor. Quando aqueles 4 amigos levaram o paralítico até Jesus, tentaram entrar pela porta, não conseguiram, eles tiraram o telhado, desceram o paralítico ali. Jesus olhou para eles e falou assim: filho, perdoado te são os teus pecados. O que o povo olhou para ele e falou assim: quem é esse que perdoa pecados? Somente Deus pode perdoar pecados. Aí Jesus dá um sinal. Jesus dá uma evidência para mostrar que os pecados daquele homem estavam perdoados e que ele tinha poder para perdoar pecados. Diz: olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu vou dar um sinal aqui. Levanta e anda. Foi o sinal. Okay. Esses sinais, principalmente os sinais que Jesus fazia, algum deles, inclusive, eram necessários que fossem verificáveis. Inclusive, lembra quando Jesus ele fez aquele milagre que fez com que um paralítico, né, de muitos anos, que ele estava ali, né, naquele tanque de Betesda, e de repente, quando ele foi curado, Jesus disse: olha, vai, né, e lembrei agora do milagre que Jesus fez purificando o cego. Não, purificando o leproso. Também pediu para que ele pudesse... Mostre ao sacerdote. Mostre ao sacerdote. Tudo bem que estava na lei, mas né? era uma questão da lei, da lei, irmão? Porque o sacerdote tinha declarado ele impuro. Mas veja que normalmente os sinais, eles eram sinais verificáveis, né? Inclusive Jesus ele foi atacado, né, de fazer milagres e sinais por Beelzebub. O senhor chama de verificáveis como assim? É algo que as pessoas elas não verificavam do ponto de vista científico em si, mas onde as pessoas elas olhavam para aquele sinal. Então, mas a língua a língua é um sinal. audível, né? Paulo bem, mas olha só,
o tipo de língua que hoje nós vemos nas igrejas pentecostais, como eles podem ser verificáveis se de fato eles são línguas genuínas, assim como o de Atos dos Apóstolos. E aí eu quero falar só uma questão histórica. Mas aí você vai querer colocar a ciência para explicar o sobrenatural. Não, não, tudo bem, mas nós também somos crentes. Nós somos crentes, eu não estou falando dessa questão que a ciência... Porque aí você crê ou não crê, aí já não é fé, aí é evidência de uma comprovação científica. Mas a fé é algo só subjetivo ou ele pode ser testificado, não, inclusive pela palavra de Deus? Agora que está ficando bom o debate, tem que terminar, mas deixa eu só entender onde o senhor vai chegar. O senhor está dizendo que o que acontece, porque até agora você falou, não, nós cremos, pode ser que a pessoa tem lá o dom e tal, mas não é evidência. Mas eu não entendi onde o senhor quer chegar com essa Eu estou querendo chegar ao seguinte. Que alguém chegue e fale assim, esse aqui é o idioma tal. Não, vamos lá. Eu estou aqui defendendo que as línguas que nós vemos no dia de Pentecostes foram línguas idiomáticas. Sim, idiomáticas. Está ali na Bíblia. Certo, está na Bíblia. Então nós concordamos isso, que eram línguas idiomáticas. Isso. Inclusive nós compreendemos que os fatos de Atos, por exemplo, Atos 2, né, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, ali foi um marco, né, inclusive do cumprimento da promessa, o cumprimento da promessa do Espírito Santo. Mas nós vemos, por exemplo, com os samaritanos em Atos capítulo 8, ali dos versículos 14 e 17, que também mostra esse sinal, mas com o propósito, né, que os samaritanos também faziam parte da igreja. E veja que ali com os samaritanos não houve nem falar em línguas. Houve o derramamento do Espírito Santo, mas o texto não fala que eles falaram em línguas. Só para me concluir rapidinho, pastor. Então, já em Atos capítulo 10, na casa de Cornélio, nós vemos pessoas que não eram crentes, né, e o Espírito Santo desceu sobre eles, sobre incrédulos, inclusive gentios, para confirmar a inclusão dos gentios na igreja. Né? Então, quando eles receberam a palavra, eles creram na palavra, eles foram batizados no Espírito Santo, né, com que o Espírito Santo foi batizado a habitar nele. Mas só para concluir, os discípulos de João Batista em Atos 19, fala ali dos representantes do Antigo Testamento que precisavam também ser incluídos na Nova Aliança. Então, quando nós olhamos para o derramamento do Espírito Santo na igreja de Atos, né, nesses 4 fatos, nós entendemos que havia um propósito específico e não como uma evidência, né, única e fixa para todas as épocas onde quem é batizado no Espírito Santo tem que falar em línguas.